gente finalizar aqui esse capítulo de ferro, eu queria mostrar alguns dados sobre deficiência de ferro em vegetarianos e dar alguns elementos para a gente entender por que que alguns estudos fizeram algumas bagunças que atrapalharam muito a interpretação do que a gente tem sobre esse assunto. Então, veja só, quando a gente pensa aqui em deficiência de ferro, a gente tem alguns valores que já são bem conhecidos. Então, a gente vai ver que alguns laboratórios falam que normal é acima de 12 no exame de ferritina, né? Porém, 30 de ferritina é o valor que a gente já pode definir isoladamente a deficiência de ferro. A gente vai lembrar que a deficiência de ferro não é avaliada pelo hemograma. O hemograma, quando se mostra alterado pela falta de ferro, é uma manifestação já tardia. Então, na manifestação inicial, é a ferritina que é baixa e ela abaixo de 30 já é um dado que mostra para a gente que há deficiência de ferro. Tem alguns aspectos importantes para a gente avaliar quando a gente pensa em usar esse marcador, né? A Maria Júlia já conversou alguns aspectos com você, eu só vou revisar usando o mapa aqui do guia, porque eu quero mostrar no artigo científico como é que a gente pode avaliar esse tipo de alteração. Bom, veja só, aqui eu tenho uma célula intestinal, né? O enterócito aqui então está sendo ampliado, né? As velocidades. Aqui o enterócito ampliado, então esse quadradinho aqui é a célula do enterócito. Bom, o ferro chega pela circulação, ele vai ser absorvido pelo intestino, vai ser absorvido pelo transportador de metal divalente, vai para dentro do enterócito e vai ser jogado para o corpo pela ferroportina. E vai ser transportado e vai fazer suas funções. O que acontece é que quando eu tenho um processo inflamatório, a gente vai modular esse hormônio chamado epsidina. Na realidade, esse hormônio ele revolucionou nossa visão sobre o ferro, entendendo o que acontecia em processos infecciosos, inflamatórios importantes. Então, veja só, a epsidina é modulada quando eu tenho anemia e hipóxia, ela é inibida, e ela é estimulada quando eu tenho excesso de ferro e quando eu tenho infecção ou inflamação. Então, o que que a epsidina faz? Quando ela é estimulada, ela esconde o ferro da circulação. O que a gente aprende muito na faculdade é que quando as bactérias estão dentro da nossa corrente sanguínea, elas podem usar o ferro como elemento de proliferação. Então, é como se a gente tivesse que esconder esse ferro para que elas não usassem. Tá? Eu tenho uma outra teoria, que é o fato de que, para a gente produzir H2O2, pela mieloperoxidase, que está dentro da célula de defesa, eu vou precisar de ferro. Então, eu coloco o ferro dentro da célula de defesa para aumentar esse meu potencial microbicida. Mas, enfim, o fato é que quando eu tenho infecção e inflamação ou excesso de ferro, eu aumento a produção da epsidina. Então, o que ela vai fazer? Ela tem que dar um jeito de sumir com o ferro do sangue. Então, ela vai até o intestino e não deixa eu absorver ferro. Então, quem está inflamado absorve pouco ferro. Então, veja só, ela aqui representando o transportador de metal divalente, né? Está bloqueando a entrada. E ela vai desmontando a ferroportina, ela está quebrada aqui. Então, eu não consigo colocar o ferro do intestino para a circulação. Então, eu resolvi a entrada aqui. Eu pego esse ferro e jogo dentro do macrófago. E a partir dali eu vou desmontar a ferroportina dele, né? Então eu tenho um represamento de ferro dentro do macrófago, da nossa célula de defesa. Ela vai, nessa situação, pegar o ferro do sangue e guardar dentro da ferritina. Então eu vou aumentar os níveis de ferritina. Tá? Isso é muito importante. Toda vez que eu inflamo, eu aumento os níveis de ferritina porque eu fiz um deslocamento. Eu tirei o ferro da circulação e joguei dentro desse estoque, como a Maria Gila colocou na aula para vocês. A ferritina, ele é um antioxidante proteico não enzimático. Ele guarda o ferro é um oxidante, então ele guarda o ferro lá dentro para que ele não fique em contato com os seus tecidos e cause mais oxidação. Bom, além disso, olha que interessante, eu começo a ter então uma dificuldade de oferecer ferro para a medula óssea, para formar a célula vermelha, porque esse ferro está represado na ferritina. Além disso, o processo inflamatório vai inibir a produção e a liberação da eritropoetina, que é um hormônio que o rim produz para otimizar a formação das células vermelhas, e a medula óssea fica menos responsiva à ação da eritropoetina. Então, com isso, veja só, o estímulo de formação de células vermelhas é reduzido, o que chega de estímulo é menos percebido e há uma dificuldade em usar o ferro para isso e eu tenho uma anemia, chamada anemia por doença crônica, processo inflamatório intenso. E a gente vai ver que em processos de infecção, a gente tem também, pela formação das células brancas do ácido hipocloroso, que é um germicida importante, ele destrói também células vermelhas. Então, não só eu produzo menos, como eu destruo também células circulantes, e aí isso faz com que eu tenha uma anemia decorrente dessa condição. E esse é um dos fatores para a gente lembrar que a hemoglobina, que é por onde eu olho para ver se a pessoa tem anemia ou não, ela é um marcador muito ruim para a gente ver a falta do ferro, porque tem vários outros fatores que influenciam os seus níveis, e dentre eles a inflamação aqui e os processos infecciosos, como eu expliquei para você. E dentro desse padrão aqui, o que é importante lembrar é que quando eu tenho inflamação, a ferritina sobe.
Então, a ferritina abaixo de 30 é um marcador de deficiência quando eu não tenho um processo infeccioso inflamatório. Se eu tiver inflamação, vai subir a ferritina e vai me enganar. Então, eu nunca avalio a ferritina sem avaliar junto marcadores inflamatórios. Isso é muito importante, isso é um básico para que a gente possa fazer qualquer estudo com relação à avaliação do ferro. E aí, olha que interessante, nós temos aqui uma meta-análise publicada em 2018 sobre a comparação de ferritina entre as dietas onívoras ou vegetarianas. Então, o que os autores concluíram aqui, né? A gente vê aqui a faixa do meio que os vegetarianos, de forma geral, têm a ferritina mais baixa do que os onívoros. A pergunta é: isso representa menos ferro ou menos inflamação? E aí, o que acontece? Esses estudos não trazem essa resposta, porque em nenhum deles foi feita essa análise, né? Veja que aqui somos um total de 1.159 pessoas aqui avaliadas, e quando você vê os estudos aqui, eles simplesmente colocam as pessoas juntas, de dietas diferentes, e comparam simplesmente a ferritina, sem avaliar nível de inflamação, principalmente pela proteína C reativa, e sem avaliar resistência à insulina e alteração de índice de massa corporal. Quando a gente começa a ganhar peso e a gente acumula gordura no fígado, a gente vai ter um processo inflamatório da célula hepática, e essa célula se rompe. Quando ela se rompe, vai TJ e TGP para circulação e vai ferro também. E esse ferro eu guardo na ferritina, então a gente vai ver que pessoas com gordura no fígado, com esteatose hepática, têm aumento dos níveis de ferritina, não por excesso de ferro, mas por um deslocamento do ferro que estava no fígado e foi para o sangue. Então há um desvio metabólico compartimental desse ferro. Então isso tem que ser avaliado em qualquer estudo sobre ferro. E veja, meta-análise, quer dizer, somando todos os estudos anteriores aqui publicados a essa data, mostram esse valor mais baixo de ferritina, mas que não me dão uma explicação para saber se essa ferritina está representando ferro ou está representando inflamação. Então, eu fiz essa publicação em 2021, onde eu avaliei, né, junto com nossos colaboradores aqui, 1.340 indivíduos para avaliar a questão ligada à deficiência de ferro em vegetarianos e onívoros. Então, só para te explicar, né, nós computamos aqui por avaliação de consultório 422 indivíduos do sexo masculino, 226 mulheres que não menstruam e 691 mulheres que menstruam. Isso é muito importante porque a perda de sangue é um fator comprovado que leva à deficiência de ferro. E a gente vê claramente que quem perde sangue tem ferritina mais baixa do que quem não perde, por conta dessa saída de ferro, já que quando ele entra no corpo ele só sai por descamação, pouquíssima coisa pela urina e a maior parte é por perda de sangue. Então a gente precisa saber, nessas avaliações comparativas, quem perde ou quem não perde sangue. E em azul aqui, os indivíduos que eram onívoros, ovo-lacto-vegetarianos, semi-vegetarianos, que comiam carnes brancas de até 3 refeições por semana, que são basicamente vegetarianos do ponto de vista nutricional, e os veganos aqui em amarelo. Bom, o que foi interessante? A gente colocou uma faixa de corte de ferritina de 30, para saber quem tinha ferritina abaixo de 30, né? Separando os homens vegetarianos e onívoros, as mulheres que não menstruavam, vegetarianas e onívoras, e as mulheres que menstruavam, vegetarianas e onívoras. E veja que interessante, quando a gente olha aqui os dados, né, a gente vê que os vegetarianos sempre tiveram uma prevalência maior de ferritina abaixo de 30, ou seja, como se eu pudesse dizer que tanto faz se é homem, se é mulher que não menstrua, se é mulher que menstrua, os vegetarianos têm a ferritina mais baixa. Eu poderia até assumir que eu tenho mais deficiência de ferro em vegetarianos. Porém, eu tenho que lembrar que nessa amostra existia uma quantidade maior de excesso de peso nos indivíduos onívoros do que nos vegetarianos. E isso precisa ser considerado. Quem ganha peso tem mais chance de acumular gordura no fígado, de aumentar marcadores inflamatórios. Então, eu posso aumentar a ferritina pelo simples aumento do peso e não porque eu tenho uma suficiência de ferro. Então, nós vimos o seguinte: conforme progride o IMC dos indivíduos, aumenta os níveis de ferritina, né? Então, a gente tem essa condição muito clara, mostrando para a gente que conforme eu aumento os níveis de inflamação, eu aumento a resistência à insulina. Veja a inflamação baixa, moderada e alta, né, em homens, como aumenta, e mulheres que não menstruam, e mulheres que menstruam. Ou seja, quem inflama, quem aumenta a proteína C reativa, aumenta a resistência à insulina e aumenta níveis de ferritina também com aumento de peso. Ou seja, eu não posso deixar na mesma amostra, como os estudos anteriores todos fizeram, indivíduos com IMC diferente, indivíduos onde eu não avaliei a proteína C reativa. Mesmo que esse indivíduo não esteja acima do peso, se ele tiver um resfriado, uma dor de garganta, vai aumentar a proteína C reativa e vai aumentar a ferritina. Então, eu não posso nunca fazer uma avaliação de ferro sem avaliar a proteína C reativa ultrassensível e enzimas hepáticas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós
ajustamos essa amostra para separar quem estava em eutrofia e quem tinha proteína C reativa baixa, abaixo do mínimo. Assim, eu estou excluindo inflamação e eu estou excluindo consequências aí do excesso de peso. E veja que interessante, quando a gente faz isso, comparando homens vegetarianos e onívoros, não há diferença estatística entre níveis abaixo de ferritina abaixo de 30, ou seja, não é diferente a prevalência de deficiência de ferro em homens vegetarianos ou onívoros. Da mesma forma, as mulheres que não menstruam, não há diferença alguma com relação a essa prevalência. O que foi diferente aqui foi nas mulheres que menstruavam, onde a prevalência de ferritina abaixo de 30 foi em 51% das vegetarianas e 32% das onívoras. Então, essa diferença se manteve apenas nas mulheres que eram vegetarianas. Aqui tem alguns aspectos importantes para considerar, que é o seguinte: essa dieta foi avaliada sem uma prescrição nutricional prévia. As pessoas chegavam com essa quantidade, né, com esse perfil dietético, e era dosado. Então, não houve uma orientação nutricional prévia ao ajuste. Então, a gente não sabe como ficaria com o ajuste nutricional. Um outro ponto importante é que a gente avaliou alguns marcadores importantes, como a questão do peso, a questão da proteína C reativa, mas existe um outro marcador importante chamado TNF-alfa. O TNF-alfa, quando ele aumenta bastante os níveis de ferritina. E se a gente for lembrar lá nas aulas de diabetes, no começo do curso, a gente teve ali essa substância sendo um marcador que causa resistência à insulina, que está muito ligado ao consumo de gordura saturada, gordura trans e LPS, que vem das paredes das bactérias gram-negativas. Então, nessa condição de uma dieta mais onívora, eu tenho uma ingestão maior de gordura saturada, né? Então, a gente não sabe, porque esse estudo a gente não conseguia facilmente dosar esse exame dos pacientes que nós habitualmente temos, para avaliar o quanto havia de influência frente aos níveis de TNF-alfa, tá? Então, o que a gente tem claramente aqui é que não há diferença na deficiência de ferro em indivíduos vegetarianos e onívoros quando a pessoa não perde sangue, seja homens, seja mulheres que não menstruam. E, a princípio, ela é um pouco maior, né? Ela é maior nas mulheres que menstruam, que são vegetarianas, porém, a gente precisa ainda de mais dados para ter certeza o quanto essa ferritina vista nas onívoras é uma ferritina real, quanto estava um pouquinho mais aumentada. Tá? De forma prática, para a gente, o que vai ficar é para a gente ajustar as fontes de ferro, os fatores absortivos, né, para a vitamina C, como a vitamina C, e se houver uma deficiência de ferro, a gente entra com a suplementação, seja em onívoro, seja em vegetariano.